E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi minha trajetória até chegar na faculdade de medicina. Desde como eu era quando eu estudava na escola até o momento em que eu decidi realmente prestar medicina, como que isso tudo aconteceu, quais foram as dificuldades, onde eu tinha facilidade nas matérias, como eu era enquanto aluno. Porque eu sei que tem muita gente que acompanha aqui que ainda não entrou na faculdade de medicina, está prestando vestibular ou ainda está no ensino médio. E isso de contar como foi minha trajetória, tudo que eu vivenciei, é uma forma de motivar você também que está estudando. Eu sei que muitas vezes bate um desânimo e você procura algum vídeo de um estudante de medicina, seja na rotina, ou seja sobre estudos, ou contando mesmo como que é o curso para dar uma motivada. Então aqui eu quero fazer dedicado exclusivamente para aquelas pessoas que estão na batalha de prestar o vestibular, estão correndo atrás do sonho, estão abdicando de muitas coisas da vida, né? De sair com amigos, de curtir em festa, só para conseguir alcançar esse objetivo que é passar no vestibular de medicina. Então, nesse vídeo eu vou abrir literalmente tudo, vai ser uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, só para não pecar por deixar de falar isso, já que você chegou até aqui, se inscreve para chegar novas notificações de quando eu postar o vídeo. Eu posto um vídeo por semana aqui e também deixe seu like para ajudar esse conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. Então, galera, eu vou começar falando um pouco sobre como eu era na escola. Só para já tirar esse mito, eu não era o melhor aluno da escola, eu ficava bem, eu era um bom aluno. Por exemplo, na minha escola tinha um ranking geral lá, que sempre saía das turmas, da classificação geral. Devia ter, no meu terceiro ano do ensino médio, uns 200 alunos, eu ficava lá entre 14º, 15º, então eu nunca estava entre os 5 melhores, mas eu sempre fui considerado um bom aluno. Porém, pessoal, eu tinha muita dificuldade em várias matérias e eu vou abrir aqui até o final desse vídeo. Só para você que não me conhece, me apresentando, meu nome é Marcelo Webb, sou estudante de medicina do 9º período e agora eu estou no internato médico. Eu posto vídeo da minha rotina, toda semana eu posto vídeo aqui, às vezes no hospital, outras vezes contando alguns casos que apareceram. E aí eu consegui entrar em medicina aos 17 anos através do FIES. Galera, então como eu disse, eu não era um dos melhores alunos, mas sempre fui bastante dedicado. Quando que eu decidi o que eu queria da minha carreira? No começo da escola, lá pelo primeiro ano do ensino médio, segundo, eu sempre tive em mente que eu iria fazer direito, porque meu pai é advogado, então era essa influência que eu tinha em casa e é o que eu acabava vendo na rotina como que funcionava. Até porque na época de escola, provavelmente vocês já perceberam isso, nós não temos muito contato com quase nenhuma profissão de verdade. Nós ficamos muito restritos a matérias básicas, que são português, geografia, matemática, mas no fim das contas nós nos formamos na escola sem ao menos entender como funciona cada profissão. Não entrando nesse mérito, que é um problema já de estrutural de ensino mesmo, mas a gente não tem muita ideia. Então eu ia mais pelo que eu já conhecia dos meus pais. Sempre fui nessa ideia de querer direito, porque eu gostava de assistir jornal, política, achava que era interessante, gostava dessas notícias. Porém, no terceiro ano do ensino médio foi quando tudo mudou. Eu estudei em uma escola particular, na minha cidade natal, em Uberaba, Minas Gerais, e aí lá existia uma influência muito grande para todo mundo prestar medicina. Você acabava sentindo um pouco desse peso de prestar medicina, porque os alunos que faziam medicina eram mais valorizados, não entrando também no mérito se isso é certo ou errado, mas não foi isso que me motivou. Porém, já acendeu aquela fagulha na minha cabeça de pensar, pô, o curso de medicina pode ser interessante. Até então eu não pensava muita coisa quanto à medicina, não sabia se era difícil ou fácil, mas foi quando eu estava aqui no YouTube mexendo aleatoriamente que eu comecei a encontrar uns vídeos sobre emergência. Médicos contando entrevista da emergência, como que funcionava, aquelas situações do paciente crítico, aquela adrenalina, correria, pegando medicamento, infundindo medicamento, ressuscitando o paciente. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu enxerguei a medicina a partir daquele momento como um desafio mesmo, como algo que pudesse me trazer adrenalina. E a partir daí eu comecei a pensar mais em medicina, mas foi uma coisa que é até engraçada de contar aqui, que realmente
acendeu aquela vontade gigantesca em mim de fazer medicina, que foi assistir Grey's Anatomy, pessoal. É verdade, eu assisti numa série que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo visto, e eu achava muito interessante aquilo. Infelizmente, eu fui descobrir depois que a faculdade de medicina e o hospital não tem nada a ver com Grey's Anatomy. Sinto acabar com o sonho de vocês agora, mas é verdade. E aí, depois disso, eu comecei a estudar para medicina, só me baseando nos vídeos do YouTube e também na série lá que eu gostava. Tinha alguma influência de parentes que eram médicos também, mas nunca tinha tido esse contato com a medicina de fato. E aí comecei a me preparar. No terceiro ano do ensino médio, galera, eu comecei a focar bastante. Antes, no segundo colegial e no primeiro, eu não era muito focado. E eu tinha um grande problema, pessoal. Até o primeiro ano, eu era tão ruim em matemática, tão ruim, que eu não sabia nem fazer distributiva. No primeiro ano do ensino médio, foi um amigo meu que me ensinou como que fazia, porque eu tinha essa barreira. Eu comecei a ficar ruim em matemática e eu tinha vergonha de perguntar. E as dúvidas para os professores com medo de acharem que eu era mais burro, que eu não sabia de nada. E isso foi gerando uma bola de neve na minha vida, que eu fui ficando cada vez pior em matemática, cada vez pior, até um ponto em que eu já não sabia mais nada. E aí até agradeço esse amigo meu que me ensinou distributiva, porque isso me ajudou a melhorar muito em matemática. Aí, no segundo colegial, só para não perder a cronologia, eu já estudava um pouco, coisa de 1 hora por dia. Porém, era muito ruim em matemática. Eu era muito bom em humanas e redação. Redação eu sempre tirei altas notas, mesmo sem me dedicar tanto, porque eu tinha uma facilidade em escrever. E aí era isso com que eu contava para conseguir ir bem nas minhas provas. Foi no terceiro colegial que foi um ponto de virada para mim, pessoal. Então, se você nunca estudou muito, saiba que ainda dá tempo, não precisa desesperar, vocês têm muito tempo. No terceiro colegial, eu estudava de manhã, chegava às 7 horas da manhã, a aula acabava meio-dia e meio. O que eu comecei a fazer? Desde o primeiro dia, eu já ficava lá na escola, almoçava no restaurante lá perto e 1 hora da tarde, 1h10, eu já estava dentro da escola de novo, na biblioteca lá que tinha de estudos. E aí eu estudava até umas 6 horas. Então, eu tinha aula das 7 horas da manhã até meio-dia e meia e depois estudava da 1h30 até umas 6 horas. Isso todo dia, de segunda a sexta fazendo isso. E no sábado eu tinha aula de manhã, porém sábado e domingo eu não estudava muito. Às vezes, no domingo eu fazia uma redação, porque era importante para mim praticar pelo menos uma vez por semana, eu praticava redação. Apesar de que já no terceiro ano eu tirava nota muito alta em redação, eu conseguia tirar 960, 980, 940, que eram notas muito bem avaliadas para quem ia prestar Enem naquele ano. E aí, galera, um erro que eu cometi, que provavelmente muitos de vocês já devem ter cometido ou estão cometendo agora, como eu era ruim em matemática, isso me tirava da zona de conforto, eu estudava matemática, mas não tanto quanto eu deveria, porque se você está mal em uma matéria, você tem que dobrar, triplicar a sua intensidade de estudo naquela matéria. Eu acabei deixando de lado, porque assim, eu ia fazer 2 exercícios de matemática, que eram até simples, eu demorava 30 minutos, meus amigos 10. E aí eu já ficava achando ruim, tipo, começava a querer ir para minha zona de conforto de novo e ficava fazendo muito exercício de história, ia fazer redação e tal. Isso acabou me prejudicando um pouco. E aí meus principais pontos fracos, então, para fazer prova eram matemática, física, eram minhas 2 piores, sem dúvidas, e química eu era um pouco pior. Mas matemática e física sempre na frente. Eu cheguei a zerar uma prova de física no primeiro ano. De matemática eu não sei se eu zerei, mas já tirei 0,4, já tirei 1. Era raro eu conseguir tirar média em matemática. E aí eu fui me dedicando, foram 1 ano estudando assim, com esse erro aí de não priorizar matemática, só que eu consegui me tornar um aluno mediano em matemática. Além de tudo, pessoal, eu tive essa vantagem de fazer um curso extra de matemática. Toda sexta-feira à noite eu fazia um curso extra de matemática de resolução de provas com o professor lá, e isso conseguiu fazer com que minha nota melhorasse e minha capacidade de fazer exercício, mas não saí pro avançado, eu fiquei aquele aluno mediano. Exercício de
trigonometria, geometria analítica, eu ficava todo perdido, principalmente quando aparecia aqueles exercícios do ITA, FUVEST. Pô, eu não acertava quase nada, para ser bem sincero. Eu conseguia acertar melhor aqueles do Enem, que era de raciocínio ou regra de 3. Matemática era definitivamente o meu ponto fraco. E aí, pessoal, chegando assim, todo ano, toda semana durante o ano eu ia prestando os simulados e na própria escola também tinha provas. E aí chegou no fim do ano, fui prestar as provas. Quais provas que eu fui fazer, gente? Eu prestei só o Enem de prova para faculdade pública e aí prestei um monte de particular de medicina que até então eu nem sabia como que funcionava as faculdades. Então fui meio que de orelha assim, ouvi uma galera falando e prestei. E aí, essas foram que eu prestei de fato. Mas aí, vocês vão entender porque aconteceu, eu também tinha me inscrito para a FAMERP, que é a Estadual de Rio Preto, para a FMABC em São Paulo e Barretos. E aí eu fui fazer as provas e tal. No Enem, se eu não me engano, eu consegui tirar uma nota de 760. Foi alguma coisa assim. Eu acabei patinando em redação, que era a minha chance maior de conseguir ir bem, que eu contava que eu ia tirar uns 960 em redação. Acabou que, se eu não me engano também, que já fazem 4 anos, eu tirei 840 na redação. Isso acabou abaixando minha nota, porque em matemática eu consegui tirar, sei lá, 680, 700, alguma coisa assim. E então eu fiquei lá na média dos 760. Aí, beleza. Prestei essas outras faculdades particulares, eu passei aqui na que eu faço hoje, Unilago, e passei na Unifran. Unilago em Rio Preto e Unifran em Franca. Quando saiu o resultado da Unilago, ainda faltava para mim prestar. Aí que entra a imaturidade que eu quero falar para vocês. Ainda faltava FAMERP, que era estadual de Rio Preto. Faltava Uniub, que era em Uberaba, minha cidade natal. Faltava Barretos e a CFM-ABC. Só fui prestar a Uniub, não consegui passar na Uniub e as outras 3 eu não fui prestar. Eu fiquei pensando, não vou passar na FAMERP mesmo, e não fui lá prestar. Uma bobeira gigante que eu fiz, me arrependo, mas foi assim. Aí, pessoal, eu lembro que na da Unilago eu consegui muito bem por causa de humanas. Então, eu fui, passei e joguei minha nota do Enem para entrar. Com a nota do Enem, havia apenas 5 vagas para a FIES na Unilago. Daí, eu fiquei em sexto. Ficando em sexto, eu não consegui passar. E aí já virou aquele rolo, pagando aquela mensalidade cara. Graças a Deus eu sempre tive uma boa condição para conseguir bancar o curso. Sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas aconteceu que no segundo ano, joguei minha nota do Enem de novo e aí entrei pelo FIES. E daí foi assim, basicamente, pessoal. Eu entrei aos 17 anos e agora eu tô com 21, terminando, tô na metade do quinto ano. Fim desse ano eu termino o quinto. Mas galera, agora vamos para algumas dicas de vestibular que eu penso que eu errei e olhando para trás, você não precisa repetir meus erros. Então, se você assistiu até agora, eu vou passar algumas dicas para o FIES e também para o Enem. Se você é bom em português, mas é ruim em matemática, você tem que ter em mente que não adianta nada. Não adianta você negligenciar a matemática como eu fiz. Faça justamente o contrário. Estude bem mais matemática. Porque isso vai jogar sua nota lá pra frente com o TRI, né? Teoria do resposta ao item. O importante é você acertar as matérias aqui que dão mais pontos, pessoal. Não adianta você acertar todas de história, sendo que história dilui em ciências humanas. Então você tem que acertar muito matemática e bem redação. Isso que tem que ser seu carro-chefe. Esse foi um erro meu e que se atente para não errar dessa forma. E aí, outra dica, galera, que eu errei muito também. Não tenha medo de perguntar dúvidas. Não tenha medo de trazer dúvidas para o seu professor, de mostrar que você está com dificuldade naquele exercício, ou então pergunta para um colega. Isso aí foi uma coisa que me prejudicou bastante. Na minha escola, eles ofereciam professores à tarde para a gente ir lá e tirar dúvida. Eu, em um ano que eu passei estudando na escola, devo ter ido 2 ou 3 vezes no máximo para tirar dúvida, justamente por esse medo de ser criticado e tal. Tirar a dúvida é uma coisa que faz com que você evolua muito. Essa é a segunda dica. Terceira dica.
faça bastante simulado, pessoal. Isso tem uma função de te ajudar não só a conseguir fazer as questões, tá treinando questão, mas também o preparo mental para a prova. Porque você se acostuma com o tempo, se acostuma um pouco com a pressão, se acostuma a não ir no banheiro, a aquele esforço, aquele cansaço. Então, isso também é treino. Aí, pessoal, basicamente minha trajetória até hoje, até chegar na faculdade de medicina, foi essa. Só fazendo um breve resumo. Então, nunca fui aquele aluno nota 10, aquele aluno que todo mundo falava que ia passar em medicina, justamente pelo contrário. Eu era aquele aluno que já levei muita advertência, já tomei tarefa extra, mas eu sabia que na hora de focar era preciso. E o que sem dúvida fez com que eu passasse na faculdade foi aquele sprint final do terceiro ano do ensino médio, em que eu estudei quase todo dia por um ano. Com exceção dos finais de semana, eu estudava todo dia daquele modelo que eu falei para vocês. Então, basicamente, eu acredito que para passar no Enem, para passar em medicina, eu estudei cerca de 4 horas líquidas de formativa, fora as aulas que eu tinha lá dentro da escola. Então, pessoal, essa é aqui um pouquinho da minha trajetória até chegar na faculdade de medicina. Se você está prestando ainda, não importa se está no seu primeiro ano de concurseiro, ou no terceiro ano, ou no quarto, cara, não desanima. Sua hora vai chegar. Eu tô falando isso aqui de coração, porque eu sei que deve ser difícil. Eu não tive essa experiência de estar 4, 5 anos, porém, eu sei que é difícil, mas saiba que tá valendo a pena. Saiba que vale a pena. Existe uma vantagem também que vocês vão enxergar no futuro de ter passado esse tempo no cursinho, que eu que não passei não tive, mas vocês vão ter de chegar muito mais maduros, muito mais centrados no objetivo. Então, galera, tudo tem seu tempo, independentemente, não desanima, continua que eu quero ver vocês aqui mandando um comentário falando que foram aprovados em medicina, que vocês são alunos padrão ouro agora, vamos dominar a faculdade de medicina. E eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, fala como está sendo sua caminhada para a faculdade de medicina, deixa um like e se inscreve no canal para a gente bater 1000 inscritos. Se Deus quiser, vamos bater ainda essa semana, estamos quase chegando e eu estou torcendo muito. Então, até a próxima, um grande abraço, fui!